Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozinho do Comentarista da Dizeira. Hoje é um vídeo especial para você que tem algumas curiosidades aí do mundo da bola. E vejam só, vou trazer aqui para vocês hoje uma curiosidade muito forte que eu acho que pouca gente deve saber. Que são times brasileiros de pequenas expressões que já venceram times gigantescos europeus. Isso em excursões, tá? Então, se você quer saber quais são esses times quando foi o jogo, não saia daí, que o bagulho vai estar quente hoje, hein? Bora pro vídeo. Então, guys, esses times de pequena expressão, né? Antigamente, né? Vocês sabem, né? O futebol brasileiro dominava o mundo. Isso na época de 70, 60, 80, por aí, né? Muitos desses times faziam excursões na Europa para divulgarem suas marcas, né? Para jogarem contra times grandes, fazerem grandes desafios, né? E né, esses times eles não têm tantos títulos assim, eles jogam os estaduais e não vencem, tipo, ficam no meio da tabela e tudo mais. E foi uma surpresa muito grande, até pela época, por terem vencido tais confrontos, né? Porque ninguém esperava. Então, coisas que chocavam o mundo inteiro, né? E se fosse hoje em dia, pô, hoje em dia é praticamente impossível isso acontecer de novo, né? E então, né, não vai ter jogos assim, tipo de 2000, 2010. Porque hoje em dia até é praticamente impossível um time tipo o Mirassol, por exemplo, ir lá fora e jogar uma Copa Juan Gamper com o Barcelona, né? Hoje em dia não é mais assim tão fácil. Mas assim, antigamente, muitos desses times saíam para fazer isso. E vejam só, tivemos esses times já vencendo esses gigantescos europeus. Vejam só, o primeiro deles é o Cruzeiro de Rio Grande do Sul, que venceu ninguém menos que o poderoso Bayern de Munique em 1960. Não tem, cara, para vocês terem uma noção, 1960 não tem nenhum registro desse jogo, mas ele existiu. Se você abrir o Wikipedia do próprio Cruzeiro Esporte Clube, né? Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre, tem lá as principais excursões do time. Na primeira delas, por exemplo, ele empatou com o Real Madrid 0 a 0, o Real Madrid da Espanha, isso em 1953. Em 60 enfrentou o Bayern de Munique, um pequeno time ali da Alemanha, que antigamente era a Alemanha Ocidental, e venceu por 1 a 0, né? O Bayern de Munique, gente. E o Cruzeiro conseguiu a vitória. Não tem nenhum registro assim específico desse jogo, mas está lá marcado na Wikipedia, ou seja, aconteceu, né? O Cruzeiro foi lá e venceu o Bayern na Alemanha, inclusive, viu? Não foi em qualquer lugar, foi na Alemanha. Foram lá na casa dos caras e meteram 1 a 0. Máximo respeito ao Cruzeiro. Hoje, esse Cruzeiro de Rio Grande do Sul está na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, mas já venceu alguns títulos e tem inclusive uma marca de ser o primeiro time a vencer o Grêmio na nova arena do Grêmio, né? Então, pode ser um time que volte alguns moldes gigantes aí o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Guarani 6, Bayern Leverkusen 4. Um jogo majestoso de 10 gols aí, que aconteceu em um amistoso de 1999. Vejam só, não faz tanto tempo assim, só para pensar, eu já era vivo, por exemplo. O Guarani teve um amistoso no Brinco de Ouro da Princesa e venceu o Bayern Leverkusen. Inclusive, vários desses jogadores do Bayern, por exemplo, o Ramelow, Kovac, os brasileiros Zé Roberto, Emerson e o Paulo Rink, que era naturalizou alemão depois disso, viriam a ser base do grande Leverkusen de 2002, que fez final, né, vice-campeão europeu, né, perdeu para o Real Madrid do Zidane na final da Champions League. Então, não era qualquer Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen. Na época, o Bayern Leverkusen tava voando. Os caras estavam muito bem. E foi um jogaço no Brinco de Ouro. Para vocês terem uma noção, o Guarani, comandado por Estevão Soares, não se abateu pela força do adversário e fez bonito diante dos seus torcedores. Robson Ponte, 3 vezes, Paulo Isidoro, Silvinho e Pichete fizeram os gols do Bugre, enquanto o Paulo Rink, Lidwon, Kirsten e Reichenberg marcaram para os alemães. Inclusive no Brasileirão de 1999 o Guarani caiu nas oitavas, né? Quartas de final, na verdade. Quarta de final, vendendo caro a vaga nas semifinais para o Corinthians, que se tornaria naquela época ainda o campeão. Ou seja, Guarani, para quem não sabe, é um dos times muito grandes do Brasil, inclusive. Teve uma queda muito grande aí nesses últimos anos, não assume mais, né, a sua grande marca como foi no passado.
não sobe mais a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é difícil, tá tentando nesse ano. É possível, mas bem difícil. Mas o Guarani já foi um dos times gigantescos no Brasil. É uma pena realmente que aconteça isso de um time que já, né, já ganhou bastante título, já foi top 1 do país, ter essa caída. Mas quem sabe algum dia o Guarani volte. Mas tem aí esse registro, que venceu o Bayern Leverkusen, que viria a se tornar a grande potência que foi em 2002 e que deu um trabalhão pro Real Madrid na final, hein? CRB de Alagoas 1, Porto 0, em 1975, no dia 1º de julho, inclusive no dia do meu aniversário. Não no ano, o dia, calma. Né? E o local foi Estádio Rei Pelé, né? O nosso glorioso estádio do CRB. E tivemos uma vitória em um amistoso contra um Porto muito forte que tinha, na época, um dos melhores, se não o melhor jogador peruano da história, o Cubidias, né? Que vivia grande fase pelo time do Porto, marcando vários gols, né? Um jogador que a torcida adorava. O gol foi marcado pelo Roberto Davino aos 27 do segundo tempo. O Davino, que na época ficaria conhecido como bailarino e que teria a proposta do Sporting de Portugal, rival do Porto, para, né, jogar no time. Só que o que aconteceu? O CRB não liberou ele e depois de um tempo ele acabou sendo negociado para o 15 de Jaú, de São Paulo, sim. Ah, Dedão, 15 de Jaú, pô, o cara meteu gol no Porto, os caras liberaram ele pro Sporting. Lembrando, rapaziada, em 1975, ou seja, nós aqui no Brasil éramos as grandes potências do mundo. O 15 de Jaú na época era muito grande, para vocês terem noção, muito grande. O CRB venceu o Porto por 1 a 0 e frustrou ali os planos do Cubidias para vir aqui no Brasil e dar um show para a torcida de Alagoas. E acabou vendo, né, a revelação do bailarino Roberval Davino, que marcou o gol da vitória e não pôde ir pro esporte porque o CRB não deixou. Então as escolhas da vida, né? O destino. Tivemos também 2 últimos confrontos. Esses eu acho que muita gente já deve ter se ligado aí. Que é uns dos confrontos, né, de times pequenos do Rio de Janeiro que venceram gigantes times europeus. Entre eles tá a Portuguesa do Rio de Janeiro. Né, a Portuguesa de Janeiro voltou à Série A aí do Carioca depois de um tempo, né, vem se firmando cada vez mais na competição. Mas em 2017, né, um estagiário ali postou no Twitter que em 1969 essa Portuguesa mesmo venceu o Real Madrid. Ele mesmo, Real Madrid da Espanha. Vamos lá, para vocês terem uma noção, como eu falei antes, né, muitos desses times de pequena expressão também, eles faziam viagens para o exterior para também divulgarem suas marcas, procurar parcerias e tudo mais. A Portuguesa fazia uma série de amistosos mundo afora. Lembrando que antigamente, né, o calendário é diferente e tudo mais, então às vezes sobrava um espaço para essas excursões. A Portuguesa, então, estava ali na Espanha fazendo um amistoso contra o Sevilla. Só que o que aconteceu? O Real Madrid queria alguém para fazer um amistoso com ele, para, né, fazer aquela partida das faixas, né? O Real Madrid, campeão de espanhol, né, ia fazer um amistoso ali, fazer uma festa para a torcida, tudo mais, né, aquele clima festivo, né? E a Portuguesa, que estava indo jogar com o Sevilla, o que aconteceu? O Real Madrid foi lá, botou mais dinheiro na mesa, falar, nós vamos dar um bicho a mais para vocês, vocês jogam contra a gente. E foi isso que aconteceu, né? Reza a lenda que foi exatamente isso. E aí, o Real Madrid deu um chapéu no Sevilla e trouxe a Portuguesa para o Santiago Bernabéu para enfrentá-los. Seria aqueles torneio Joan Gamper, torneio de Santiago Bernabéu, aqueles torneios de pré-temporada, tá ligado? E pra apresentar elenco e tudo mais. E aí, vejam só. O Real Madrid achava que ia ser um jogo fácil, né? Português de Rio de Janeiro, pá. Ah, estamos tranquilo, né? Pô, quem quer portuguesa? Nós somos gigantes, pá. Deve ter rolado esse pensamento, né? Só que eles não esperavam enfrentar uma portuguesa muito forte, né? Na época, o time era comandado pelo ponto esquerda Escurinho, que, para vocês terem uma noção, acabou com o jogo. Até então, ele foi cogitado a jogar no Real Madrid. Isso tudo
Ele era na Portuguesa do Rio de Janeiro, né? Hoje em dia não tem mais aquela visibilidade, pô, o cara tá num time pequeno. Um dos poucos exemplos desse é o Gabriel Martinelli, que saiu do Ituano e foi direto pro Arsenal, certo? Mas não tem mais tantos. Por exemplo, não tem outra pessoa que saiu de um time de pequena expressão e foi diretamente para um gigante europeu, né? Não tem mais hoje em dia isso. Só que essa negociação acabou não acontecendo porque o Escurinho na época já tinha 39 anos. Então, pela idade avançada, né, obviamente, né, também tinha isso, pá. Acabou não acontecendo a negociação, mas que ocorreu, o interesse ocorreu, né? Também tinha o Zeca, lateral, que é um dos remanescentes, né? Todos eles jogaram. Também tem o Miguel, que inclusive fez os 2 gols da vitória da Portuguesa sobre o Real Madrid. Real Madrid que diminuiu com Planeles, mas já era tarde demais, né? Então, o povo foi para o Santiago Bernabéu para ver o elenco do Real Madrid depois da conquista do Espanhol e acabou conhecendo a Portuguesa do Rio de Janeiro, que foi no Santiago Bernabéu e venceu o Real Madrid por 2-1. Naquela época, a Portuguesa era escalada com Bruno, Choquinho, Gerry, Beto e Zeca, Carlos Pedro e Ney, Jorginho, Miguel, Jurandir e Escurinho. Enquanto o Real Madrid tinha Junqueira, Spildora, Bibilone, Benito, José Luiz, Terrada e Miguel Pérez, Fleitas, Planeles, Grande e Bueno. Esse era o time, os 2 times que se enfrentaram, né? E olha só, Santiago Bernabéu, o Real Madrid perdeu da Portuguesa do Rio de Janeiro. Se fosse hoje em dia, é capaz de perder de novo, né? Porque o Real Madrid tá numa draga, que meu amigo. E chegamos ao nosso último jogo, que pra mim foi até uma surpresa, né? Às vezes eu tô pesquisando aqui, era bagulho aleatório. Vamos ver umas coisas diferenciadas hoje, né? Quando eu me deparei com essa partida, que inclusive foi a partida que me deu a ideia para fazer esse vídeo, pesquisar os resultados para trazer para vocês. Cara, eu vi e falei, caramba, isso realmente foi verdade? E realmente foi, vejam só. Entre os meses de março e maio de 1954, o Bangu fez uma de suas maiores excursões internacionais. O Alvirrubro, meramente sexto colocado do Campeonato Carioca do ano anterior, foi tratado como deferência na Europa, exclusivamente pelo fato de contar com o melhor jogador do mundo, o meia-direita Zizinho. Sim, o amistoso aconteceu em 1954 e foi ninguém menos que o Bayern de Munique o adversário. Vocês, né, devem ter pensado, pô, o Bayern de Munique é uma máquina, sempre foi gigante, pá, né? Os caras realmente muito forte. Mas sabe quanto foi o jogo? 4-0 para o Bayern? Não, para o Bangu. O Bangu na Alemanha venceu o Bayern por 4-0. Lembrando que esse encontro jamais se repetiu, tá? Foi uma vez só, ocorreu em um domingo de temperatura fria, mais amena. Aproximadamente 20 mil alemães foram ao estádio de Munique ver um jogo que prometia ser equilibrado. Para vocês terem uma noção, o Bangu na época era, mano, um dos melhores times do Brasil. O Bangu vice-campeão brasileiro, não vou lembrar o ano agora, mas perdeu pro Coritiba na final. E jogando, mano, um belíssimo futebol, né? Inclusive, muita gente na época que eu vi nos jornais assim, falaram, pô, o que aconteceu? Que o Bayern de Munique ele sempre foi considerado um dos gigantes, o maior time da Alemanha e tudo mais, né? Os títulos alemães dele falem por si só, né? Mas, cara, o que pode se dizer disso? E naquela tarde, os caras foram ver o Bayern de Munique e acabaram conhecendo o poderoso Bangu. O poderoso Bangu. Hoje em dia o Bangu está na previsão do campeonato ainda, tudo mais, só que ele não tem mais a mesma força, né, que tinha antes. Não revelava tantos nomes agora, por exemplo, né? É um time médio porte do Campeonato Carioca, por assim dizer. No Brasil, um time de pequena expressão hoje em dia, né? Disputa a 4ª divisão. É um time que não pode voltar, assim como o Guarani já foi top 1, né? Um time que pode voltar ainda, mas é complicado, né? Porque é uma coisa assim, times grandes, né, que dominavam o cenário antigamente, era um time tier 1 do país, que acabam sumindo do nada, tá ligado? É tipo uma coisa que a gente não consegue entender. O Cruzeiro hoje em dia tá nessa. O Cruzeiro era tier 1 do Brasil, ganhava tudo, ganhava a Copa do Brasil, pá, chegava na Libertadores. Hoje em dia tá o quê? Na Série B, brigando pra não cair pra Série C.
né? Atualmente, né? Tá tentando buscar essa Série A, já deu uma melhorada. Mas no começo do campeonato, você estava vendo a draga que tava o Cruzeiro, tava dando dó. A partida foi disputada então 25 de abril de 1954 em Munique. O time do Bangu era o Jorge, Hilton Vacari Torbes, Zé Alves, Alaine e Edson, Xavier, Menezes, Zizinho, né, vamos considerar o melhor do mundo, Luiz Carlos e o Nívio. O técnico era o Tim. O Bayern de Munique era o Hoffmann, Brandmeier e Faltermeier, Metz, Thomas, não era o Miller, e Maier, Bauer segundo, imagina o primeiro, não sei, Schultz, Velhorn, Legard e Humber. Né, os gols foram do Nível no primeiro tempo e no segundo tempo Nível, Nível e Nível. Ou seja, foram 4 gols do Nível. Falavam do Zezinho, mas o Nível foi lá e meteu os 4 gols do Bangu. O Nível era centroavante, né? Fez o trabalho dele. Seria o Lewandowski brasileiro hoje em dia, o Nível, né? E realmente foi uma das gratas surpresas, né? Além da época, todo mundo esperava até que o Bangu fosse lá e fizesse um jogo equilibrado com o Bayern. Mas aconteceu isso. Foi um 4 a 0 totalmente desequilibrado. Muita gente falava que podia ter sido até mais, que o Bangu tirou o pé, inclusive, né? Tanto que os gols no segundo tempo, o Bangu estava dominando o jogo, estava querendo mais. Então, realmente, né, foi uma coisa assustadora, por assim dizer, né? Mas todos esses confrontos aí que eu falei, todos eles realmente aconteceram, não são lendas urbanas nem nada. Realmente, só o do Cruzeiro ali que não tem registros, mas tá na Wikipedia, ou seja, dá pra gente considerar, né? Mas antigamente, velho, é isso, mano. Hoje em dia, nem os nossos times grandes Tier 1 estão batendo de frente com os gigantes europeus. Vocês não veem mais essas vitórias acontecendo. E antigamente, cara, o Brasil era uma super potência do futebol. Ninguém trocava com a gente. Os caras chegavam no estádio e, cara, eles já sabiam que ia enfrentar qualquer time aqui do Brasil. Eles sabiam que ia enfrentar uma pedreira. Hoje em dia não é mais assim. Realmente, cara, é uma pena, porque eu não consegui vivenciar nenhuma dessa época, né? Realmente é difícil. Pra vocês terem noção, a última vez que um time brasileiro venceu um europeu num jogo oficial, por assim dizer, foi o Corinthians em 2012 contra o Chelsea. Depois disso, nunca mais tivemos vitórias brasileiras contra europeus. Tivemos alguns amistosos ali, pá, tivemos o Bayern vencendo o Shakhtar Donetsk, né? A parte que o Atlético Mineiro venceu o Shakhtar também. Mas assim, times grandes, podemos considerar o Inter vencendo o Milan em 2014, eu acho que não foi nos pênaltis. Mas assim, amistosos, tá ligado? Amistosos é dificilmente conta. O São Paulo venceu o Benfica. Mas em jogos que estão realmente valendo, como o Mundial, por exemplo, que acho que é a única competição, né, que as duas se encontram, eventualmente numa final, realmente o Brasil está deixando muito a desejar, né? E antigamente a gente via que não era isso. Até os times Tier 2, Tier 3 do Brasil iam lá pra fora e davam um belo espetáculo. Sinto falta disso, mas tomara que algum dia volte, né? Tomara que algum dia volte o Brasil a ser aí o topo das atenções. Seria muito maneiro se isso realmente acontecesse. Beleza? É isso, guys. Esse foi mais um vídeo de curiosidades aqui. Trazer vários conteúdos aí que vocês talvez não saibam, ou até saibam aí, né? Não sei, né? Tem realmente muitos malucos do futebol que vivem e respiram o esporte. Mas vou trazer vários conteúdos diferenciados aí, né? Esses giros da rodada, tudo mais aí, eu vou trazer para vocês segunda e sexta, como eu falei, só que no nosso programa Resenha com Deadzeira lá na rádio, beleza? Então, aqui no canal agora eu vou começar a trazer esses conteúdos diversificados aí, trazer uma novidade aqui, uma novidade ali, né? Pode ser algumas notícias pequenas pra gente comentar em cima ali, fazer uns shorts, beleza? E é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que a gente volta no próximo vídeo com mais curiosidades e mais surpresas. Será? Interessante, hein? Até o próximo vídeo. Valeu! Falou!